Polícia de Lages prende integrantes do PGC suspeitos de envolvimento em ataques criminosos. Sendo oportunistas ou não, sendo aventureiros ou não, vão ser tratados como organização criminosa. Em Balneário Camboriú, a polícia prende 2 homens em flagrante por tráfico de drogas. E em Joinville, haxixe é apreendido dentro de um carro. 2 mulheres foram presas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as mulheres informaram que seguiam para Florianópolis. Na capital, entregariam a droga a pedido de um terceiro envolvido. 30 dias, ponte que liga Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve ser liberada no próximo mês. Mais rigor, multas para algumas infrações de trânsito vão ficar mais caras a partir de novembro. As ultrapassagens, por exemplo, pesarão no bolso até 10 vezes mais. Tecnologia aplicativa ajuda na busca por pessoas desaparecidas. Já na saúde, nova ferramenta está garantindo a segurança de pacientes e facilitando o trabalho dos funcionários do Hospital de Tubarão. Este é o único hospital em Santa Catarina que utiliza a tecnologia com Palmitops. Para isso, foram investidos cerca de R$100 mil em tecnologia. Isso e muito mais agora no Notícias da Redação. Olá, boa tarde. Na Serra Catarinense, em Lages, foram presas hoje 8 pessoas acusadas de fazer parte da organização criminosa PGC, que vem atuando no estado. Segundo a polícia, elas eram responsáveis pelos ataques ocorridos na região. Todos eles foram presos na região do bairro Morro Grande, em Lages, e apresentados hoje na Delegacia de Investigação Criminal, a DIC. De acordo com a delegada, os detentos fazem parte de uma organização criminosa e são responsáveis por alguns ataques praticados na região. Entre eles estão a tentativa de incêndio em um ônibus no último dia 5 e atentados contra bases da Polícia Militar e delegacia que vinham ocorrendo na cidade. Logramos êxito na prisão e no cumprimento das buscas, inclusive com a apreensão de um veículo utilizado no incêndio do ônibus da Vila Esperança, apreendido galão contendo resquícios de gasolina, bem como panos utilizados em coquetéis molotovs. Outras 2 prisões também foram efetuadas anteriormente. Segundo a polícia, os ataques na região eram comandados por um detento do presídio masculino de Lages, que também será indiciado. No total, a operação denominada Contra-Ataque efetuou 9 prisões preventivas e apreendeu um adolescente. Eles já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas e foram encaminhados ao presídio de Lages. Já o adolescente está no Centro de Atendimento Socioeducativo. Sendo oportunistas ou não, sendo aventureiros ou não, vão ser tratados como organização criminosa. Serão indiciados por organização criminosa, tráfico de entorpecente, associação para o tráfico, corrupção de menores, porte de material explosivo. E nós hoje estamos contentes com esse resultado, o que não encerra por aqui. Continuamos as investigações para que breve a gente apresente mais um resultado para a sociedade. Uma apreensão de quase 10 quilos de haxixe foi realizada nessa madrugada em uma das barreiras montadas pela Força Nacional aqui no estado. O carro usado para transportar a droga foi abordado em Joinville. A apreensão foi realizada às 2 horas da madrugada. Os cerca de 10 quilos de haxixe estavam escondidos no para-choque desse carro, ocupado por 2 jovens de 20 anos. A motorista, Adriana Oliveira dos Santos, e a passageira, Mariângela Fusinato da Luz. O carro foi abordado na barreira montada pela Força Nacional no posto da Polícia Rodoviária Federal no distrito de Pirabeiraba, em Joinville. Para localizar a droga, os agentes da Força Nacional contaram com o apoio do cão farejador da Receita Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as mulheres informaram que seguiam para Florianópolis. Na capital, entregariam a droga a pedido de um terceiro envolvido. Elas foram presas e encaminhadas para a delegacia da Polícia Federal. Já no município de Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, a PRF apreendeu mais 20 quilos de maconha em uma barreira móvel. Desde que a Operação Brasil Integrado Bravo Cidadão foi deflagrada há 2 semanas, cerca de 16 mil veículos foram fiscalizados, 23 mil pessoas abordadas, 38 mil produtos apreendidos, 8 armas de fogo recolhidas e 106 pessoas presas.
E a Polícia Civil prendeu na manhã de hoje 2 homens em flagrante por tráfico de drogas em Balneário Camboriú. De acordo com a Divisão de Investigação Criminal, os traficantes trocavam entorpecentes por joias e eletrônicos roubados. Rodrigo Borges, de 30 anos, e Júlio César Zanini, de 20 anos, foram presos por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Com eles, os policiais encontraram 500 gramas de maconha, 84 comprimidos de êxtase e ainda uma pequena quantidade de crack e cocaína. Dezenas de joias e relógios foram encontrados na residência dos suspeitos. A equipe de investigação acredita que o material apreendido seja proveniente de um roubo à joalheria ou que tenha chegado aos traficantes como pagamento pelas drogas. A Polícia Civil chegou aos criminosos através de denúncias anônimas feitas pelo telefone 181. Testemunhas contaram que o tráfico de drogas acontecia nas proximidades dessa avenida, em plena luz do dia. Depois de recolher as informações, os policiais passaram a monitorar o local e gravaram a movimentação dos traficantes. Júlio César é quem aparece na imagem. De acordo com os agentes da Divisão de Investigação Criminal, no momento em que foi filmado, o suspeito recém havia distribuído drogas pela região. Ação que acontecia diariamente em frente a vários pedestres. E também foi localizada uma mochila contendo equipamentos utilizados para colocação e substituição de placas em veículos automotores. Isso também está sendo averiguado ainda, inclusive há documentos expedidos pelo Detran e decalques de alguns veículos, bem como placas. Isso tudo está sendo objeto de análise. Os suspeitos vão ser encaminhados ao presídio da Canhanduba, em Itajaí. A polícia investiga agora a origem dos materiais apreendidos e se outras pessoas estão ligadas ao esquema de tráfico de drogas. E você vai ver a seguir, ponte que liga Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve ser liberada em até 30 dias. E para os infratores, mais rigor a partir de novembro. Multas para algumas infrações vão ficar mais caras. As ultrapassagens, por exemplo, pesarão no bolso até 10 vezes mais. Não saia daí que nós voltamos já já. Estamos de volta agora 1h30 e vamos dar uma olhadinha como está o trânsito aqui na capital neste momento. Nas pontes que ligam ilha e continente, trânsito mais intenso e fluindo com mais intensidade na ponte Pedro Ivo, que dá acesso à região central da capital. Já na Colombo Salles, trânsito intenso, mas fluindo com mais tranquilidade. Neste momento, 21 graus em Florianópolis. E a partir de hoje, o DEINFRA vai realizar a manutenção das pontes que ligam ilha e continente. A Pedro Ivo Campos e a Colombo Salles serão parcialmente bloqueadas até o dia 29 deste mês, entre as 11h30 da noite e 5h30 da manhã. A Polícia Militar estará auxiliando no trabalho, fazendo a sinalização do local e orientando os motoristas. E o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes deverá liberar o trânsito na ponte entre Iraí, no Rio Grande do Sul, e Palmitos, em Santa Catarina, em até 30 dias. Técnicos do DENIT, juntamente com mergulhadores, estão fazendo a restauração dos pilares que dão sustentação à estrutura que cedeu. O pilar 12 ficou danificado e a ponte balançava quando os veículos passavam pelo local. Serão colocados 9 conjuntos de 27 cabos ligados à estrutura da ponte que fica próximo dos pilares 11 e 12. Os cabos de 25 metros vão reforçar a ligação unindo as estruturas. As obras estão em pleno andamento, né? Foi necessário fazer um diagnóstico bastante rigoroso, bastante completo. Esse diagnóstico envolveu inclusive o trabalho de mergulhadores. Os mergulhadores diagnosticaram ali rompimento de 2 fundações, né? De 2 tubulões. Esses tubulões estão sendo recuperados. Nas próximas 2 semanas nós vamos estar fazendo a concretagem desses tubulões para que a gente possa recuperar o resto da estrutura e liberar o tráfego. A ponte está em obras desde 2013 e já estava funcionando parcialmente com bloqueio em meia pista e restrição para veículos com mais de 20 mil toneladas. Mas em junho, a travessia foi fechada após uma enchente que danificou ainda mais os pilares. De acordo com o diretor do DENIT, não está descartada a possibilidade da instalação de balsas para fazer a travessia. Vai ser necessário por enquanto nós estamos fazendo a obra de recuperação. Tão logo a gente termine a concretagem desses pilares e o reforço da estrutura,
encerra-se o trabalho das balsas, a gente vai poder restituir o tráfego. A recuperação da ponte entre Iraí, no Rio Grande do Sul, e Palmitos, em Santa Catarina, está orçada em 7,8 milhões de reais. Enquanto o tráfego não é liberado no local, várias pessoas que precisam trabalhar e estudar atravessam cerca de 1 quilômetro a pé. E Joinville pode ser a primeira cidade do estado a contar com um corredor exclusivo para motocicletas. A proposta foi apresentada por um vereador e vem causando discussão na cidade. Um trânsito cada vez mais lento, realidade de muitas cidades brasileiras como Joinville. Aqui já foram implantadas ciclovias e corredores exclusivos para ônibus. E agora, uma outra proposta entra em discussão, uma faixa exclusiva para motocicletas. 3 vereadores iniciaram a discussão na Câmara Municipal e um deles resolveu criar um projeto de lei. Seria 1 metro na esquerda do corredor de ônibus. E onde não tem corredor de ônibus, que são avenidas onde não tem, também à esquerda também da via normal. O projeto de lei já foi protocolado na Câmara e está em apreciação. Membros da Comissão de Legislação e Justiça analisam o texto que depois deve ser encaminhado para a Comissão de Urbanismo. Este homem, que trabalha há 14 anos como mototaxista, espera ansioso pela aprovação. Ele diz que a iniciativa é essencial para garantir segurança no trabalho e no trânsito. Só no ano passado, cerca de 90 pessoas morreram em acidentes com moto em Joinville. Neste ano, o número já chega a 99. Nós com moto, nós temos que fazer, nós correr. Ou podar pela direita, ou podar pelo outro lado, pela direita, pela esquerda, nós podemos, vou embora. E se realmente isso aí favorecer, realmente colocar um corredor de moto aqui para nós de Joinville, isso aí vai resolver o nosso problema. O Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville é contrário à medida. Para o presidente, o corredor não ameniza os acidentes e contraria normas de mobilidade. A proposta realmente ela não se enquadra dentro da Política Nacional de Mobilidade, não se enquadra dentro das diretrizes do nosso plano diretor e por isso nós somos contrários. Qualquer situação que vá contra o priorizar o não motorizado sobre o motorizado, ou seja, criar condições para pedestres e ciclistas, ou que vá contra o priorizar o transporte coletivo sobre o individual, nós somos contrários, né? E as multas para algumas infrações de trânsito vão ficar mais caras a partir de novembro. As punições também serão mais rígidas para quem não cumprir a lei. No trânsito brasileiro, as colisões frontais são as que mais matam. E segundo as estatísticas, 90% dessas batidas ocorrem por ultrapassagens perigosas. Mas é bom que os motoristas se conscientizem. Uma lei federal alterou 11 artigos do Código de Trânsito e encareceu as multas para diversas infrações. As ultrapassagens, por exemplo, pesarão no bolso até 10 vezes mais. As multas por ultradireita vão passar de R$ 191 para R$ 957. Já a chamada ultrapassagem forçada vai custar R$ 1.915. O mesmo valor será pago por quem for pego fazendo rachas. Esses valores dessas multas que a gente considera que causam acidentes graves e muitos óbitos, realmente o valor que está no dia de hoje, praticamente desde que foi lançado o CTB em 97, elas não haviam mudado. Apenas tinha sido corrigido da antiga RV para reais, né? Então estava mais que na hora de corrigir esses valores. Já quanto à punição, as penas também ficarão mais rígidas. Os infratores passarão a responder pelas infrações também em regime fechado. Antes só eram aplicadas penas em regime aberto e semiaberto. As mudanças valem a partir de novembro. E depois do intervalo, vamos falar de tecnologia. Um aplicativo de celular pode ajudar a localizar pessoas desaparecidas no estado. Já na saúde, a tecnologia está garantindo a segurança de pacientes e facilitando o trabalho dos funcionários do Hospital de Tubarão. Este é o único hospital em Santa Catarina que utiliza a tecnologia com Palmitops. Para isso, foram investidos cerca de R$ 100 mil em tecnologia. Nós voltamos em instantes. Amanhecer com temperaturas baixas na Serra. Em algumas cidades, os termômetros chegaram a marcar 3 graus. Nas demais regiões, o dia também começou com temperaturas mais amenas. Mas com o predomínio do sol, a tarde desta terça-feira é de tempo bem agradável em todo o estado. Confira no mapa.
Na Serra Catarinense, dia de sol com algumas nuvens e temperaturas mais baixas, que não passam dos 21 graus. Terça-feira de céu com pouca nebulosidade, também na região norte, no Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, que registram máximas de 24. No oeste e no sul do estado, os termômetros marcam entre 25 e 26 graus e o dia é de sol entre nuvens. A tecnologia pode ser uma grande aliada da população. A partir de agora, o aplicativo Cinesp Cidadão, além de ajudar a identificar carros roubados e checar mandados de prisão, também auxilia a busca por pessoas desaparecidas em Santa Catarina. O que durante muito tempo foi divulgado apenas em cartazes impressos, hoje a tecnologia tem expandido a divulgação de fotos e informações de pessoas desaparecidas para um universo muito maior. O que já era feito pelas redes sociais, agora ganha os smartphones, através do aplicativo Cinesp Cidadão. Com ele, é possível saber se uma pessoa está na lista de desaparecidos através do nome dela ou da mãe e até mesmo com a data de nascimento. Tudo que nós homologamos aqui na delegacia, dentro de 7 a 10 dias no máximo, ele vai para o Cinesp Cidadão ali nesse ícone. Santa Catarina é um dos 3 estados que tem seus dados de desaparecidos compartilhados no aplicativo, que foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados. O número de desaparecidos no estado, de 2010 até ontem, passava de 3.400 pessoas, a maioria adolescentes. Em compensação, por conta do trabalho da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, instalada há pouco mais de um ano, e da ampla divulgação, mais de 1.700 jovens foram encontrados do ano passado até o início deste mês. E esses resultados devem ficar ainda melhores a partir do mês que vem, já que a divulgação vai ganhar um apoio internacional. Isso porque os dados dos catarinenses desaparecidos vão estar disponíveis no sistema da Interpol e poderão ser acessados pelos setores de segurança de 190 países. Apesar de toda essa propagação de informações, o serviço poderia ser ainda mais eficaz, não fosse o baixo efetivo da Delegacia de Desaparecidos. No ano passado, quando foi instalada, ela possuía 7 funcionários. Hoje, são apenas 2. Que a gente procura fazer pela internet, né, em localizar, fazer essa investigação. Agora, o serviço de campo, né, esse fica prejudicado. E em Tubarão, a tecnologia tem sido uma grande aliada dos servidores do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Com o uso de Palm Tops, o controle de medicamentos está mais rigoroso e mais fácil também. A unidade é a primeira do estado a trabalhar com essa nova ferramenta. Todos os dias são mais de 800 itens para administrar aos 360 pacientes que, em média, utilizam os serviços do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Um trabalho e tanto para os funcionários que, a partir de agora, terão uma mãozinha da tecnologia. Com o sistema implantado na unidade, a prescrição médica vai direto para a tela do Palm Top, auxiliando os funcionários da farmácia a separar a medicação que será destinada a cada paciente. Todos os itens possuem um código de barras que identifica o produto. Caso o medicamento não seja o mesmo prescrito pelo médico, o próprio Palm Top avisa o funcionário. Ao final do processo, uma etiqueta é impressa com o nome do paciente e do funcionário do hospital, o que possibilita um controle total da operação. Este é o único hospital em Santa Catarina que utiliza a tecnologia com Palm Tops. Para isso, foram investidos cerca de R$100 mil em tecnologia, tudo para garantir a segurança das mais de 800 prescrições diárias. Para finalizar esse lote, todos os medicamentos e materiais devem ser passados pelo código de barras. Então, isso permite que a gente está mandando o medicamento certo para o paciente, né, dentro do prazo de validade esperado, né, e que traga segurança para o paciente. O sistema também ajuda a verificar a data de validade dos medicamentos ou qualquer tipo de restrição. Além disso, a informatização garante o controle total para que os produtos cheguem ao destino sem o risco de desvios. Todos os materiais e medicamentos eles devem ter código de barras, né, que permite a gente rastrear. Hoje essa vigilância
coloca algum lote que tem algum problema, a gente consegue rastrear quais foram os nossos pacientes que receberam esse lote, né, do medicamento, justamente porque ele permite essa rastreabilidade. O sistema, que começou a ser implantado em 2002 e entrou em funcionamento esta semana, deverá ser ampliado também para o atendimento direto ao paciente, tornando possível até mesmo o controle online e em tempo real do estado clínico de cada paciente. E assim a gente encerra o Notícias da Redação de hoje. Voltamos a nos encontrar amanhã, a partir da 1h20 da tarde. Uma ótima tarde de terça-feira para você e até lá!